Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e já deixa o seu like que ajuda muito a gente. Eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais. Se você assistir algum vídeo meu, me marca lá nas redes sociais que eu vou compartilhar. No vídeo de hoje eu vou contar o caso do Rodney Alcala. O homem que ficou livre por muito tempo, fazendo muita maldade. E quando chegou o dia do julgamento dele, durou 30 anos. A certeza dele da impunidade era tão grande que ele chegou a participar de um programa de namoro na TV. Eu vou contar esse caso todo aqui para vocês. Então vamos ao caso? Rodrigo Jacques Alcala Bucor nasceu no dia 23 de agosto de 1943, no Texas. Os pais dele se chamavam Ana Maria e Raul Alcala Bucor, e ele tinha 3 irmãos. O Rodrigo era chamado de Rodney pela família e pelos amigos, então eu vou falar o nome dele sempre Rodney. Quando ele fez 8 anos, em 1951, a família dele resolveu se mudar para o México, porque a avó dele era mexicana e ela queria voltar para o país de origem dela, porque ela falava que ela queria morrer no país dela. Então, os pais do Rodney, ele, a avó e os irmãos se mudaram para o México. 3 anos após a mudança da família para o México, a avó dele acabou falecendo em 1954 e o pai dele abandonou a família, sumiu, foi embora. Quando Rodney fez 12 anos, a mãe dele decidiu voltar a morar nos Estados Unidos e voltou para lá com os filhos. Eles foram morar na Califórnia, num subúrbio de lá da Califórnia. O Rodney sempre foi uma criança muito feliz, sempre teve carinho dos pais, da mãe principalmente, né, que morava com ele. E ele sempre estudou em bons colégios católicos e colégios particulares. Os amigos dele diziam que na infância ele era uma criança muito sorridente, muito gentil, era educado com todo mundo e era uma criança normal. Não era aquele tipo de criança que desde pequeno a gente percebe a maldade. Ele não fazia nenhum tipo de maldade. Ele não teve nenhum tipo de sinal, né, que diria que ele seria uma pessoa ruim, como a maioria dos serial killers, né, que quando são crianças matam animais, maltratam as pessoas. Ele não, ele era super normal, uma criança feliz e com muito amor da mãe dele. Todos os irmãos do Rodney tiveram sucesso na profissão. O irmão mais velho dele servia ao exército dos Estados Unidos porque a família dele era uma família muito patriota. Então os irmãos dele fizeram faculdade e seguiram a vida todos com muito sucesso. Em 1960, com 17 anos, o Rodney terminou o ensino médio dele e entrou para o exército. Em 1963, ele conseguiu uma licença do exército para poder viajar e foi concedida a ele essa licença. E em alguns lugares que eu li, quando ele saiu do exército, ele roubou um carro e fugiu para Nova York. Mas só em alguns lugares que dizem que ele roubou esse carro, em outros não mencionam isso. E que além dele ter roubado esse carro, ele roubou um cartão de crédito e foi para Nova York. Lá em Nova York, ele frequentava vários bares, ele bebia muito, vivia na noite. Uma dessas noites que ele estava saindo de um desses bares, ele viu uma mulher andando sozinha na rua. E ele disse que assim que viu essa mulher, ele sentiu uma atração muito forte por ela. Só que ele não chegou nela como um homem normal para conversar e conhecer. O impulso dele foi de atacar essa mulher. Ele pegou uma garrafa de Coca-Cola de vidro e acertou essa mulher na cabeça. Só que, por sorte, ela conseguiu fugir dele. Ela se machucou, mas ela não desmaiou nem nada. Conseguiu fugir e avisar a polícia. O Rodney foi encontrado e foi preso. Na prisão, vendo os documentos dele, viam que ele servia ao exército. E a polícia comunicou ao exército que ele estava lá preso.
Os oficiais foram buscar ele na prisão para levar ele de volta para a base do exército. E no meio do caminho, na hora de entrar ali no trem, o Rodney se misturou no meio das pessoas e conseguiu fugir. Ele fugiu e foi para a Califórnia, para a casa da mãe. A mãe nem imaginava que ele estava um fugitivo, aceitou ele de volta em casa, mas ela notou que o comportamento dele estava muito diferente. Ele não era mais aquele cara tranquilo que ela conheceu, ele andava muito nervoso e chegou até a atacar a irmã dele, ficava observando a irmã dele trocando de roupa. Eles estavam achando ele muito diferente, chegavam até estar ficando com medo dele e do comportamento dele. Mas ela era a mãe, né? Não podia fazer nada, aceitou ele em casa. Até que o exército descobriu onde ele estava novamente e foram até lá, na casa da mãe dele, e pegaram ele de volta e levaram para a base. Chegando na base, eles fizeram exames psicológicos no Rodney e descobriram que ele estava passando por um surto mental e também foi diagnosticado como sociopata. Ele não tinha mais condições de trabalhar e de ficar ali servindo ao exército, então ele foi dispensado do exército, só que ele foi dispensado do exército com honra. A ficha dele não dizia nada de que ele já tinha tentado atacar uma mulher, nem que ele tinha esses problemas psicológicos. Então ele saiu do exército normal e com honra, né? Como se atacar uma mulher desse honra para alguém. Só que a ficha dele saiu super limpa. Quando Rodney saiu do exército, ele voltou para Los Angeles e se matriculou numa faculdade de lá, a UCLA, no curso de fotografia. Na faculdade, ele era muito popular. As pessoas diziam que ele era muito bonito, diferente, charmoso, que tinha um sorriso que encantava as pessoas. Como a maioria dos psicopatas, né, que a gente conhece, são todos envolventes. E nessa época ele andava com uma câmera fotográfica pendurada no pescoço e ele tirava foto de tudo e de todo mundo. Para se aproximar das mulheres, ele usava a câmera dizendo que tiraria foto delas e como era nos anos 70, não era tão comum ter gente fotografando o tempo inteiro, as mulheres até gostavam de serem fotografadas. Quando tinha uma oportunidade, elas aceitavam e ele se aproveitava disso para fazer novas amizades e conhecer novas mulheres e fotografar bastante gente ali no campus. Ele era muito popular, tinha muitos amigos e era esse cara envolvente, né, como eu já disse antes. Em setembro de 1968, ele estava morando num apartamento que ficava próximo a um hotel muito famoso. O hotel se chamava Chateau Marmont e nesse hotel estava morando a família Shapiro. Eles estavam morando lá porque a casa deles tinha pego fogo, então eles estavam passando uma temporada ali no hotel. E a família Shapiro tinha uma filha de 8 anos de idade chamada Tali Shapiro. A Tali era uma menina muito simpática, mas ela era muito aconselhada pelos pais para não falar com estranhos, ser uma menina educada, ela era uma menina muito educada. E ela estava acostumada a ir todos os dias para a escola andando. A escola nem era muito longe, então ela ia, mas sempre com o conselho de não falar com estranhos na rua. Um desses dias que ela estava indo para o colégio, o Rodney estava passando de carro ali na rua do hotel e avistou a menina. Ele aproximou o carro da calçada e cumprimentou a menina, que não respondeu. Ela não falava com estranhos, né? Ele começou a dar oi para ela, perguntando se ela queria uma carona, e ela virou para ele e falou que ela não falava com estranhos. Ele falou para ela que conhecia os pais dela, mas era mentira, e que ele daria uma carona para ela até o colégio. Ela, por ser tão educada e respeitar os mais velhos, ela não negou a carona, acreditando que ele conhecia os pais dela. Ela entrou no carro. Mas eles estavam sendo observados por um homem que estava com o carro ali estacionado perto do hotel. O homem achou muito estranho um homem daquela idade se aproximando de uma menina tão nova e ele ficou observando. Quando o carro do Rodney saiu com a Tali dentro, esse homem resolveu seguir o carro,
porque ele estava suspeitando que poderia ser um sequestro, e realmente era. A Tali foi conversando com Rodney dentro do carro e ele perguntou para ela que horas começavam a aula dela. Ela falou e ele disse: "A gente ainda tem muito tempo até começar a sua aula, vamos dar uma volta." Quando ela percebeu que ela estava em perigo, ela tentou até pular do carro, mas ela não conseguiu. O homem que estava seguindo estava vendo aquilo tudo. Ele seguiu o Rodney e o Rodney foi pro hotel que ele estava hospedado e levou a menina junto. Quando eles desceram do carro, a Tali estava relutante em entrar no hotel, ela não queria, ele obrigou ela a entrar. E esse homem, que era testemunha, vendo tudo aquilo, ligou para a polícia e avisou: "Eu acho que eu presenciei um sequestro." A polícia pegou o endereço. Um policial que estava mais próximo ali da localidade, chamado Chris Camacho, foi o primeiro a chegar ao local. Quando ele chegou lá, ele teve o pressentimento de que seria uma coisa muito maior do que ele imaginava, então ele chamou reforços. Mas antes dos reforços chegarem, ele foi até a porta do Rodney, bateu por várias vezes e ele escutou barulhos muito estranhos dentro do quarto, como se alguém estivesse correndo lá dentro. Depois do policial ter insistido e batido na porta durante várias vezes, o Rodney abriu a cortina da janela e ele estava totalmente nu. O policial perguntou se estava tudo bem lá dentro, que ele queria entrar, e o Rodney falou para ele aguardar um instante, que ele tinha acabado de sair do banho. Mas o Chris Camacho, o policial, achou muito estranho porque ele não estava molhado, ele não estava com nenhuma toalha enrolada no corpo, nem o cabelo dele estava molhado, não tinha sinais nenhum de que ele tinha acabado de sair do banho. Então ele achou aquilo muito estranho e falou: "Você tem 3 segundos para abrir a porta." Na entrevista, esse policial, ele até se emociona muito quando ele lembra do caso. Ele disse que ele nem esperou os 3 segundos e ele já logo foi arrombando a porta. Assim que ele arrombou a porta, ele se deparou com uma cena chocante para ele, que ele chora muito até ao lembrar do que ele viu. Ele disse que entrando no apartamento, do lado direito tinha sala de estar, do lado esquerdo tinha sala de jantar e logo à frente tinha a cozinha. Caída no chão da cozinha tinha uma menininha, bem pequena, com muito sangue. Ele disse que esse sangue era tanto sangue que nem parecia que tinha saído aquilo tudo de uma menina tão pequena. A menina estava nua e com um ferro no pescoço, como se alguém tivesse forçado aquele ferro para enforcá-la. As roupas dela estavam espalhadas pelo chão da casa, o sapato também. Ele disse que no chão também tinha algumas moedas e ele ficou muito desesperado com aquilo, porque a menininha parecia estar morta. Quando os reforços chegaram, eles cercaram a casa, mas o Chris Camacho estava mais preocupado em salvar a vida da menina do que ir atrás do assassino, que aquele momento ali o mais importante era a menina ficar com vida. Ele disse que a menina acordou tossindo muito e ele se desesperou e gritou, e os outros policiais foram até ele para ver o que estava acontecendo. E nessa hora, o Rodney aproveitou para fugir pelos fundos. A Tali estava lutando pela vida dela. Ela estava praticamente ali quase morta. E os policiais levaram ela para o hospital. Chegando no hospital, nem os médicos acreditavam que ela ia conseguir sobreviver. Eles falaram que ela lutou literalmente pela vida dela. Ela ficou 32 dias em coma. Enquanto a Tali estava lá no hospital se recuperando, os policiais vasculharam o apartamento do Rodney. E lá nesse apartamento, eles encontraram várias fotografias de crianças em estado vulnerável e de algumas mulheres também. Junto, eles encontraram a carteirinha da faculdade com o nome e o curso que o Rodney estava cursando. A polícia estava atrás do Rodney incansavelmente, porque eles falaram que se ele era capaz de fazer aquilo com uma menininha de 8 anos, ele seria capaz de fazer
coisas terríveis. Então eles queriam encontrar ele o mais rápido possível. A Tali finalmente conseguiu se recuperar e ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido com ela. Ela falou que a última lembrança que ela tinha era de quando ela chegava até o apartamento e de que depois ela não lembrava de mais nada. Eu vi uma entrevista dela, agora já adulta, e ela falou que os pais dela nunca quiseram contar para ela o que realmente tinha acontecido. Ela se recuperou, saiu do hospital e a família decidiu que não queria mais ficar morando ali nos Estados Unidos. Eles queriam dar uma vida nova para Tali e eles se mudaram para o México. Os policiais não estavam encontrando o Rodney em lugar nenhum. Eles foram até a faculdade que ele estudava, né, que eles descobriram através da carteirinha, entrevistaram lá alguns professores dele para ver se conseguiam alguma pista de onde ele poderia estar. Mas nem os professores e nem os amigos sabiam de nada, e eles chegaram até a falar para o policial que eles deviam estar procurando o homem errado, que o Rodney seria incapaz de fazer uma coisa dessas, que ele era um homem muito bom e que ele não tinha problemas nenhum na faculdade, nunca teve problemas com ninguém, que ele era uma pessoa boa. Ninguém acreditava que ele seria capaz de ter feito uma coisa tão horrível dessas. O Rodney fugiu para Nova York e lá ele trocou de nome, começou a ser chamado de John Berger. Ele se matriculou na Faculdade de Artes de Nova York e estava cursando cinema. Lá em Nova York, ele também conseguiu um emprego de conselheiro num acampamento em New Hampshire. Nesse acampamento, ele tomava conta de crianças. Nem checaram a ficha dele, mas também como ele mudou de nome, né, talvez não encontrassem nada. Ele ficou trabalhando lá e um certo dia, 2 crianças saíram do acampamento para poder ir até o correio. E como estava chovendo muito, essas crianças ficaram fazendo uma horinha ali dentro do correio esperando a chuva passar. E enquanto isso, elas ficaram observando nas paredes do correio que tinham muitas fotos de pessoas desaparecidas e dos mais procurados do FBI. O Rodney já estava ali na lista dos mais procurados pelo crime que ele fez lá em Los Angeles contra a Tali. As crianças viram aquela foto e acharam aquele sujeito ali muito parecido com o conselheiro delas, o John Berger. Só que lá o nome, né, estava Rodney Alcala. Mas elas ficaram com aquilo na cabeça e quando voltaram para o acampamento, elas conversaram com um dos superiores ali do acampamento, dizendo o que tinham visto lá no correio. Esse superior falou para elas não contarem nada para ninguém, que ele iria até lá o correio para poder ver com os próprios olhos, né, e identificar se era mesmo ele ou não na foto. Esse superior foi até o correio e chegando lá, ele viu que realmente quem estava naquela foto dos mais procurados do FBI era o John Berger, só que com outro nome, né? Nas fotos estavam como Rodney Alcala, que era o nome verdadeiro dele. Esse conselheiro avisou a polícia e a polícia foi até o acampamento e prendeu o Rodney Alcala. E ele estava sumido já desde o crime com a Tali, até esse dia que ele foi achado, ele já estava sumido por 3 anos. Ele ficou esperando preso pelo julgamento do abuso sexual e quase assassinato da Tali. E quando esse julgamento começou, os policiais, os promotores, precisavam do testemunho dos pais da Tali e da Tali para conseguirem prender ele, né? Para ele poder ser julgado de uma forma justa e ser preso. Eles não tinham nenhuma outra prova, então eles precisavam do testemunho deles. Mas a família da Tali já tinha se mudado para o México e eles não concordaram que a Tali fosse testemunhar no julgamento porque eles falaram que ia ser muito traumático para a menina, até porque ela não sabia ainda de todos os detalhes de tudo que tinha acontecido com ela. Então eles não foram testemunhar e não concordaram que a Tali também fosse. Isso foi bom para o Rodney, porque ele conseguiu um acordo com a justiça, no qual ele responderia só por abuso infantil. Era uma pena bem menor
E nesse acordo ele ficaria preso sem data determinada. Não, ele ia ficar passando por avaliações psicológicas e testes até ver o dia que ele poderia ser solto de acordo com esses testes. Por esse crime, o Rodney ficou 3 anos preso, passando por essas avaliações. E como ele era um psicopata e sabia usar muito bem as palavras, ele sabia o que responder, ele saía muito bem nesses testes. Então logo ele foi solto, ficou 3 anos só na cadeia. Uns meses após ter sido solto, o Rodney foi pego por um guarda florestal usando drogas com uma menor de idade. A menina tinha 13 anos e ele foi novamente preso por esse crime. E ele ficou preso por 2 anos e meio. Ele foi libertado em junho de 1977 em condicional. Quando as pessoas são liberadas em condicional, elas ficam sempre tendo revisões da vida dela, do que elas estão fazendo, se elas estão trabalhando. Geralmente, elas não podem sair da cidade. Sempre fica um oficial tomando conta dos passos dessa pessoa, porque a condicional não significa que a pessoa já cumpriu o crime dela. Significa que ela foi solta para poder ficar, em investigações ainda, se ela está fazendo tudo certinho. Porque se a pessoa descumprir a condicional, ela pode ser novamente presa. E o Rodney estava nessa condicional. Só que o oficial de justiça que tomava conta da condicional dele liberou que ele viajasse para Nova York nas férias de verão. Nossa, um homem fez o crime que fez, horrível, e ainda foi liberado para passar as férias de verão em Nova York. Já em Nova York, estava faltando luz. Teve uma época que ficou 3 dias de blackout total em Nova York. A cidade estava muito suja de lixo, porque estava tendo a greve dos trabalhadores e muitas lojas estavam sendo saqueadas. E também Nova York estava passando pelo seu maior verão de todos os tempos. Há muitos anos não ficava tão calor em Nova York, então estava um caos total na cidade. Também era a época que muitas mulheres começaram a trabalhar, a ter sua independência financeira, a ter os mesmos direitos dos homens, andar sozinha pelas ruas, ter seu próprio emprego, a sua liberdade. O Rodney continuou com seu hábito de fotografar pessoas e coisas pelas ruas, e ele estava fazendo isso agora lá em Nova York, fotografando várias mulheres, e com algumas ele marcava uma sessão de fotos depois. Ele tinha um bom papo, como eu já disse, era um cara que não era feio, era considerado bonito na época, tinha os cabelos longos, era atraente, diferente. Então ele passava uma certa confiança e um profissionalismo como fotógrafo. E alguma dessas mulheres marcaram para fazer uma sessão de fotos com ele depois. Esse foi o caso de uma mulher chamada Ellen Hoover. A Ellen era bem conhecida ali em Nova York, porque ela era filha do dono de uma boate muito famosa ali da região. Essa boate era frequentada por artistas, muitos cantores famosos iam se apresentar nessa boate, então ela era de uma família muito conhecida. No dia 15 de julho, a Ellen foi dada como desaparecida. Como a família dela era uma família muito influente, a polícia começou a investigar no mesmo dia o desaparecimento dela. Também colocaram várias fotos dela espalhadas pela cidade, saiu nas mídias e as pessoas ali do local falavam muito sobre esse assunto. A polícia foi até o apartamento que a Ellen morava sozinha. Eles foram até o apartamento dela para poder ver se achavam alguma pista e encontraram o calendário que justamente no dia 15, o dia do desaparecimento dela, tinha um nome marcado, como se fosse um encontro com alguma pessoa. E esse nome era John Berger. O FBI logo ligou uma coisa a outra, que eles já sabiam que quem usava esse nome falso era o Rodney Alcala. Eles encontraram o Rodney, levaram ele para prestar o depoimento. Ele disse que realmente nesse dia ele encontrou a Ellen para fazer fotos dela. Eles fizeram as fotos, depois ele deu carona a ela até o apartamento dela, e ele não viu mais ela depois disso.
A polícia já estava muito desconfiada de que ele teria feito algo, mas eles não tinham pistas e nem um corpo. Ela ainda não tinha aparecido, ela ainda era uma pessoa desaparecida, podia estar viva. Então não podiam incriminar o Rodney de nada. Só 11 meses depois do desaparecimento da Ellen, eles encontraram os restos mortais dela num parque de Rockefeller. Mas, enquanto eles estavam ali nas buscas pelo corpo, o Rodney já tinha fugido e voltado para Los Angeles. Em Los Angeles, ele continuou com o mesmo modus operandi, com a câmera pendurada no pescoço, abordando mulheres em praias e shoppings para fotografá-las e, quem sabe, até marcar depois uma sessão de fotos. Ele era bem convincente, assim, com o que ele fazia. Ele dizia ser um profissional, um fotógrafo profissional, e muitas pessoas acreditavam nele e confiavam nele para serem fotografadas. Algumas das mulheres foram vistas em fotos que ele tirou, posteriormente. E eu vou dizer o nome de alguma delas aqui para vocês. Vou botar a foto delas para vocês verem. Quem foram essas mulheres que foram fotografadas? Alguma, dessas mulheres que foram fotografadas pelo Rodney. Uma se chamava Jill Barcon. Ela tinha 19 anos, era de Nova York e estava visitando Los Angeles. Outra mulher foi a Georgia Winstead, uma enfermeira local de 27 anos. A terceira mulher foi Charlotte Lamb, de 32 anos. A quarta foi Jill Parenteau, de 21 anos e era uma estudante universitária. Todas tinham sido brutalmente mortas e abusadas por um serial killer. Nessa época, dos anos 70, existiam muitos serial killers em ativa nos Estados Unidos. Como a gente já conhece algum deles, o Ted Bundy, o Richard Ramirez, entre outros que estavam ali na ativa, porque nessa época era muito difícil achar esses homens, porque não tinha os testes de DNA, não tinha um celular, não tinha câmera nas ruas, então eram muito deles matando ali pessoas e abandonando o corpo. Então, eles não ligaram essas mortes ao Rodney. Eles investigavam vários serial killers dali, tentavam ligar essas mortes a algum deles, mas era muito difícil nessa época. E mais pra frente eu vou contar pra vocês como foi que a polícia descobriu que essas mulheres das fotos tinham sido mortas pelo Rodney. Na década de 70, tinha um programa de TV que tinha começado nos anos 60, ele era muito famoso nos anos 60 e nos anos 70, mas nos anos 70 ele estava muito famoso. E esse programa chamava The Dating Games. Era um programa que as mulheres e os homens iam para poder procurar um namorado, um relacionamento. E ele era basicamente assim: uma mulher ficava de um lado com uma parede no meio e do outro lado ficavam 3 homens para disputar e ganhar o coração dessa mulher. Eles faziam várias perguntas um para o outro para ver se identificavam, mas sem ver o rosto um do outro, no caso. E no final, a mulher escolhia com qual dos pretendentes ela queria ficar. O Rodney, vaidoso e sem medo de nada, foi participar desse programa. Em 13 de setembro de 1978, quem estava procurando um namorado nesse programa era a Cherry. Um dos participantes para conquistar o coração da Cherry era o Rodney. E ele foi apresentado ao público como um fotógrafo de sucesso. Entre os homens ali, ele era o que mais estava fazendo sucesso ali entre o público, porque ele era bonito, alto, tinha o cabelo longo, então todo mundo ali estava torcendo por ele. O programa, ele não verificava os antecedentes dos participantes, O que eu acho um erro, mas para a época eu acho que era normal. Hoje em dia eu não sei se é assim, mas na época eles não verificavam antecedentes criminais de nenhum dos participantes. Então ele foi participar normalmente, como se fosse um cara normal como os outros. A assistente do programa se chamava Ellen e ela disse que o Rodney era perfeito para participar do programa, porque ele era um cara simpático, inteligente e que conquistava todas as pessoas no papo dele, na conversa, e ela descrevia ele como um cara impressionante.
Depois ali dele participar, responder várias perguntas, o Rodney ganhou o programa e foi escolhido para um encontro com a Cherry. A produção do programa, né, que prepara esse encontro para eles irem se conhecendo e, quem sabe, depois do programa rolar alguma coisa a mais entre eles. Só que a Cherry não quis encontrar o Rodney. Ela ligou para a produção dizendo que não queria encontrar com ele porque ela tinha sentido uma coisa muito estranha nele. Ela não sabia dizer o que era, mas que depois de conhecer ele pessoalmente, ele não parecia ser um cara legal. Ela estava até certa nisso. Então, depois do programa, eles não se encontraram, para a sorte dela. Ainda em Los Angeles, o Rodney estava andando um dia pela praia procurando mulheres para ele fotografar, porque esse era o jeito mais fácil dele se aproximar das pessoas, quando ele avistou duas meninas na praia. Uma se chamava Robin, de 12 anos, e ela estava acompanhada da amiga, Bridget, também de 12 anos. Ele chegou nelas ali para conversar, falou que as duas pareciam ser modelos, que elas eram muito bonitas e que se ele fosse fotografar elas, que ele conseguiria um emprego de modelo para elas, se elas aceitariam ser fotografadas. E elas aceitaram. Mas ele estava de olho na Robin. O propósito dele ali era de ficar com a Robin. Mas ele acabou fotografando as duas. E ele fotografou elas de biquíni, várias poses, mandava elas irem para um lado, para o outro, fotografava elas de vários jeitos. Só que ali na praia tinha um homem também, outra testemunha, né? Que bom que tem essas testemunhas, essas pessoas que não têm medo, né, de denunciar, porque tem muita gente que vê e não fala nada. Mas nesse caso, esse homem viu, não achou aquilo certo. Um homem mais velho fotografando duas meninas de biquíni chegou até ele e falou para ele ir embora, deixar as meninas em paz e ir embora. Então o Rodney na mesma hora foi embora e esse cara aconselhou que as meninas dessem queixa dele para a polícia. As meninas fizeram um boletim de ocorrência contra o Rodney e assim que acabou de conversarem com a polícia, a Robin percebeu que estava atrasada para a aula de dança dela. Então a Bridget, a melhor amiga dela, ofereceu a bicicleta para que ela fosse para a aula e não chegasse atrasada. A Robin aceitou, pegou a bicicleta da amiga e foi para a aula de dança. Isso era ali por volta das 4 da tarde, mais ou menos. Só que a Robin sumiu depois disso. Na mesma noite, ela foi dada como desaparecida. O irmão dela viu que ela não chegava em casa, ligou para a amiga, para a Bridget, para saber se ela ainda estava na casa dela. A Bridget disse que não, que ela tinha ido para a aula de dança. Eles ligaram para lá para saber se ela tinha ido mesmo, falaram que ela nem tinha chegado na aula. Então eles deram queixa do desaparecimento da Robin. A polícia não tinha pistas de nada do que poderia ter acontecido com ela. Só 12 dias depois, uma pessoa andando em um parque ali da cidade avistou uns sapatos caídos no chão e próximo aos sapatos estavam o que restou do corpo da Robin. Alguns animais já tinham carregado várias partes do corpo e o que tinha sobrado ali quase que não deu para se salvar, mas foi o que tinha, era um pedaço do crânio dela. Eles fizeram os testes e realmente era o corpo da Robin. A polícia lembrou do depoimento das meninas no dia da praia de que elas tinham encontrado um homem que estava fotografando as duas e eles pediram para que a Brigitte fizesse um retrato falado de como seria esse homem. E a Brigitte fez. Com o retrato falado em mãos, a polícia mandou para o oficial de condicional que cuidava ali do Rodney e ele disse que com certeza aquele homem seria o Rodney. Eu vou botar o retrato falado aí para vocês verem se vocês acham que parece com ele ou não. A polícia localizou e prendeu o Rodney sob suspeita de sequestro e assassinato da Robin. Eles também tinham um mandato de buscas no apartamento em que o Rodney morava. E chegando lá nesse apartamento, eles encontraram uma chave de um galpão, desses galpões que as pessoas alugam para guardar coisas. Então era uma chave desse lugar e esse galpão ficava localizado em Seattle, Washington.
A polícia foi até esse galpão para poder investigar o que tinha lá dentro, e chegando lá, eles encontraram várias e várias fotografias de várias mulheres diferentes. E as fotografias eram tanto do rosto, tanto do corpo, quanto em posições íntimas. Ele tirava várias fotos dessas mulheres, sem roupa também, e encontraram uma bolsa de cetim e 2 pares de brincos. Um desses brincos foi reconhecido pela mãe da Robin como sendo dela, que ela estaria usando no dia do desaparecimento. Agora, a polícia tinha provas concretas de que o Rodney estava envolvido com o assassinato da Robin. Agora dá início a 30 anos de julgamento do Rodney pela morte da Robin. Um absurdo, né? 30 anos de julgamento. Mas vamos lá. Em 1980, ele foi levado a julgamento e foi condenado pela morte da Robin e foi condenado e sentenciado à morte. Mas no recurso, os advogados dele, recorreram e disseram que o júri tinha sido influenciado pela promotoria. Então, o julgamento foi cancelado e teve um novo julgamento em 1986 com um novo promotor. Nisso, gente, já tinha se passado 7 anos da morte da Robin. Nesse novo julgamento, ele foi novamente condenado e sentenciado à morte. Finalmente, né, gente? Mas não. Esse julgamento também foi cancelado. Os novos advogados do Rodney argumentaram que os antigos advogados dele prejudicaram ele durante o julgamento por não apresentarem algumas provas que podiam liberar ele da prisão. Então, novamente, esse julgamento tinha sido cancelado e um novo julgamento seria marcado. O Rodney foi mandado novamente para a prisão para poder aguardar esse novo julgamento. E ele já estava ali muito acostumado, a fugir de todas as punições que eram dadas para ele, A vida dele toda foi sempre conseguindo sair da prisão e não seria diferente no julgamento, Tudo que ele poderia usar para poder cancelar os julgamentos dele, ele estava fazendo. Então, um novo julgamento foi marcado para 2010. Daí, os 30 anos de julgamento pela morte da Robin. O Rodney decidiu ser seu próprio advogado, o que é muito arriscado, porque já que ele não tem nenhum tipo de conhecimento, mas ele já não estava confiando em mais ninguém, então ele falou que ele mesmo ia se defender, o que era muito ruim, porque ele teve permissão para interrogar a mãe da Robin, que era uma das testemunhas. Agora, imagine só a própria mãe ter que ser interrogada pelo assassino da sua filha. Deve ter sido horrível para ela, eu não consigo imaginar qual seria a minha reação numa situação dessas. Eu acho que isso nem deveria acontecer, mas infelizmente foi permitido, foi dado a voz a ele e ele interrogou a mãe dela, chegou a descredibilizar a mãe dela em alguns momentos ali do interrogatório. Deve ter sido uma situação ruim, horrível, porque a filha estava morta, 30 anos esperando por justiça e ainda ter que ser interrogada pelo próprio assassino da filha. Por sorte, a promotoria tinha novos elementos em mãos, que era o teste de DNA. Eles não queriam que o Rodney conseguisse novamente ser solto, eles queriam ter certeza que dessa vez ele ia ser preso e ia pagar pelos crimes dele. Então, com o teste de DNA, eles fizeram o DNA nos brincos, que concluiu que realmente aqueles brincos eram da Robin e também concluiu que tinha outros DNAs ali, naqueles outros pares de brincos que eles acharam e nas bolsas. Com esses testes de DNA, foi quando tudo veio à tona. Além do DNA da Robin, eles descobriram o DNA de outras mulheres. Essas mulheres eram aquelas das fotografias que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que tinham sido achadas, fotografadas por ele e que tinham sido mortas por um possível serial killer que eles não sabiam ainda quem poderia ser. Então, aí eles conseguiram ligar as mortes ao Rodney graças ao DNA. O DNA era das mulheres da Jill, da Georgia, da Charlotte e da Jill Parenteau.
Agora ele estava sendo condenado não só pelo assassinato da Robin, mas também pelo assassinato dessas mulheres. E durante o julgamento, apareceu uma pessoa no tribunal. E adivinha quem era essa pessoa? Vocês lembram da Tali, da vítima lá de Los Angeles, de 8 anos, que por pouco ele não matou essa menina e que no primeiro julgamento ela não foi depor? Dessa vez, ela já era uma mulher adulta e foi até o tribunal para contar a história dela, o que ela tinha sofrido nas mãos desse homem. Dessa vez, o júri também condenou o Rodney à sentença de morte. Pela terceira vez, né, gente? Já podia até pedir música pro Fantástico. 3 vezes sentenciado a mesma coisa. Em 2013, os investigadores ligaram mais 2 mortes ao Rodney. Uma delas era da Ellen Hoover, uma que desapareceu em Nova York, naquela época que Nova York estava um caos, estava vendo aqueles blackouts, a filha do dono da boate famosa. A morte dela foi ligada ao Rodney e mais uma mulher chamada Cornélia. Essa chamada Cornélia foi encontrada morta e estrangulada no seu próprio apartamento. Ninguém sabe ao certo quantas mulheres o Rodney matou, mas 7 mulheres já tinham sido ligadas a ele. No verão de 1972, uma mulher chamada Christine estava desaparecida. Ela estava grávida e ela estava viajando pelo país com seu namorado. A próxima viagem do casal era para Montana, mas ali durante as viagens, o casal se desentendeu e acabou se separando, e depois disso a Christine desapareceu e ninguém teve mais notícias dela. 5 anos depois, encontraram os ossos de uma mulher e de um bebê no deserto, mas também não sabiam de quem era, não ligaram uma coisa à outra. Anos depois, o FBI disponibilizou a foto de todas as mulheres que tinham sido fotografadas pelo Rodney. A polícia recolheu essas fotos e todas as fotos de rosto foram disponibilizadas num site para quem tivesse pistas sobre essas mulheres, informações sobre elas, para se conectarem à polícia e falarem alguma coisa. Foi quando a irmã da Christine viu a foto da irmã nesse site. Christine é aquela que estava grávida. E ela comunicou à polícia que aquela era a irmã dela que já estava desaparecida há muito tempo. Foi quando a polícia pegou a foto da Christine e levou para o Rodney lá na prisão, perguntando se ele conhecia aquela mulher, se ele poderia dar alguma informação sobre ela. A polícia já tinha praticamente certeza de que tinha sido ele que tinha feito alguma coisa, mas eles precisavam de uma confissão. O Rodney, nessa época, já estava com 70 anos, estava com problema de saúde e ficava preso em uma cama de hospital. Ele negou que tivesse feito alguma coisa com a Christine, mas ao observar a foto dela, ele segurou nas mãos dele e ele ficava passando o dedo assim em volta do rosto da Christine na foto. A polícia já tinha praticamente certeza de que tinha sido ele, mas como ele não confessou o crime, não puderam levar ele a um novo julgamento pela morte dela. E em 2016, a polícia descobriu que aqueles ossos achados no deserto eram realmente da Christine e do bebê. Apesar dele nunca ter admitido ter matado a Christine, eles tinham evidências de DNA que conectavam ele à morte dela. Mas antes que ele pudesse ser levado ao julgamento pela essa morte, o Rodney morreu sozinho na sua cela de hospital, aos 76 anos, no dia 24 de julho de 2021, recente agora. Alguns policiais acreditam que ele pode ter matado mais de 30 mulheres. Muitas mulheres não foram identificadas nessas fotos, mas até hoje as fotos estão no site do FBI para que qualquer pessoa que tiver alguma pista ou souber de alguma informação poder avisar a polícia. Apesar do Rodney já estar morto, há muitas famílias sem saber o que realmente aconteceram com essas mulheres, então eles precisam concluir muito desses casos, até para dar uma paz e uma resposta para a família dessas mulheres. Então, gente, esse foi o caso de hoje, desse serial killer cruel, que demoraram tanto para fazer justiça e deixar ele preso, que ele conseguiu fazer várias vítimas, tanto essas que foram encontradas e concluídas pela polícia,
quanto outras que ninguém sabe até hoje que foi ele que fez. Ele tinha certeza da impunidade, tanto que ele participou de um programa de namoro na TV. Ele era tão narcisista e tão vaidoso que ele quis participar desse programa e ainda venceu, né? Mas por sorte a vencedora não quis nada com ele. Ele fez alguma coisa que assustou ela, que ela avisou a produção que não queria encontrar com ele pessoalmente. Ainda bem, né, porque ela poderia ter sido uma das vítimas. Ele era tão cruel que 2 meses antes de participar desse programa, ele tinha matado uma mulher. Ele matou uma mulher e 2 meses depois foi participar desse programa com a cara mais limpa. Mas, né, como a gente sabe, os psicopatas não têm nenhum tipo de sentimento. E ele era um psicopata, né? Ele não foi morto, como no julgamento dele, sentenciado à morte. Ele morreu por problemas de saúde na prisão. Ele viveu até os 76 anos. E eu não acho que nenhuma prisão ia fazer ele pensar no que ele tinha feito, até porque eu acho que ele nem achava que o que ele tinha feito era tão ruim assim, né? Psicopatas não pensam dessa forma. E uma coisa também diferente de todos os outros psicopatas é que ele teve uma infância boa, uma infância feliz, muito diferente de todos os outros que a gente já conhece, que na maioria das vezes sofrem na sua infância, na sua adolescência. Ele não sofreu por nada disso, então ele era bem diferente de todos os outros. Mas me diz aí nos comentários o que vocês acham desse caso. Eu gosto de saber o que vocês pensam, o que vocês pensam do Rodney Alcala. Deixa aí que eu vou ler o comentário de todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar para os seus amigos que também gostam desse tipo de assunto. Vamos fazer esse canal crescer. Deixa o seu like, me segue nas redes sociais. Se você estiver assistindo meu vídeo, compartilha lá no Instagram, que eu vou republicar ele no meu. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.